Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pela participação de todos. A gente vai iniciar um webinar em parceria com a Dell Technologies e com a Microsoft. Só para dar um escopo do que a gente vai conversar, a gente vai falar sobre novas tecnologias de SQL Server, do SQL Server 2019, alguns equipamentos da Dell e alguns testes que a gente fez no CSC da Dell, mostrando alguns testes que a gente fez com memória Optane. Só para falar quem são os participantes, aqui do lado da ROX vai participar eu e o João que fez a parte de teste de Microsoft aí no CSC da Dell, o Felipe Palma do time de Microsoft, que vai falar sobre o SQL Server 2019, o Lincoln vai falar sobre os equipamentos Dell e o Daniel, depois no final, a gente vai bater um papo, eu e ele, sobre alguns bundles que a gente vai estar oferecendo dentro dessas soluções que a gente está apresentando. No final da apresentação, a gente vai fazer um sorteio, tá? de um kit home office da Dell. Cada um de vocês vai receber um número, precisa participar até o final da apresentação. A gente vai fazer um sorteio em cima desse número para ver quem ganhou aí o kit home office. Acho que é um teclado, um mouse, um fone de ouvido e um apoio de notebook. A maioria de vocês já devem conhecer a ROX. Aqui eu vou passar só uma apresentação institucional rápida, né? A gente é uma integradora de soluções de tecnologia, mais voltada a dados. O foco nosso é trabalhar o dado do cliente de ponta a ponta, desde a parte de infraestrutura, a parte de cloud, a banco de dados e parte de analytics, né? Aqui são o ROX Partner, que pode falar melhor sobre isso. A gente vai focar muito na área de infraestrutura e na área de database, né? O time de infraestrutura, que é o time partner Dell, e o time de database, que é partner Microsoft. Então, as soluções que a gente vai mostrar são especificamente dessas duas áreas, dos 4 pilares aí da ROX. Vou passar agora para o Felipe Palma, que ele vai começar agora a falar sobre o SQL Server 2019. Bom dia, pessoal. Obrigado, pessoal da ROX, obrigado, pessoal da Dell, pelo convite aí de chamar a gente para falar um pouco do SQL Server 2019 com vocês. A gente está com esse produto que é muito legal, uma versão muito incrível, com muitos recursos, e a gente acredita que é muito interesse para vocês, por isso que marcamos aqui esse evento com vocês para mostrar tudo que pode ser aproveitado para vocês nesse refresh de hardware muito considerável que a gente tem com a Intel também aí com a Dell. Pode ir para o próximo slide, por favor. Gente, pessoal, a gente sabe que aqui na Microsoft a gente tem algumas pesquisas e a gente fez um levantamento aí de que virtualmente hoje todas as empresas têm dados não estruturados para guardar, né? Que são vídeos, trechos de documentos, são dados que você não classifica eles em coluna, né? Então esses são dados crescentes e que ocupam muito espaço. As pessoas estão criando cerca de 1,7 mega desses dados por segundo na Terra, né? E é um grande desafio sistemas modernos de dados guardarem isso, né? Fora que nós estamos com muitas questões em produtos de bancos de dados que estão com elevadas problemas de segurança aí no mercado, né? O SQL, a gente tem aí 9 anos na liderança de menor índices de seguranças e patches sendo necessários na aplicação, né? E com isso, claro, a gente está reduzindo também o refresh rate dos próprios softwares da Microsoft e de todos os frameworks, né? De meses para alguns minutos que a gente está aí acelerando atualizações e tudo mais, né? Puxa, por favor, o próximo slide. Eu queria falar para vocês o que é o SQL 2019, né? Porque todo mundo, né, quem está muito tempo no mercado, sabe que o SQL sempre foi chamado de um banco de dados. Hoje em dia esse conceito já caiu por terra, porque o SQL Server ele é uma plataforma, ele é um hub, uma solução completa que vai muito além de você guardar dados estruturados, né? Então, ele conecta todas essas fontes de dados. Eu vou falar mais sobre o Polybase, que é um recurso incrível mais para frente, mas você consegue incluir dados relacionais, não relacionais, você tem o NoSQL, tem o Hadoop. O Hadoop, gente, é um jeito muito prático de você guardar, é um framework muito bom de disco, de arquivos, para você guardar dados de Big Data, né? Você poder pesquisar e trabalhar com Big Data.
E isso está nativo na SQL 2019. Você também consegue aí trabalhar com escalabilidade, tendo agora toda uma arquitetura em Kubernetes. Então, você tem muita resiliência, facilidade de escalar, um custo flexível de nuvem até para você conseguir ficar rapidamente espalhando o seu processamento em vários Kubernetes, em vários clusters de servidores, tá? Você vai criar inteligência para o seu negócio a partir dos seus dados usando o framework do Spark, né? Que é um código que veio de open source, de uma grande comunidade científica, e ele foi construído para Big Data, e você consegue extrair machine learning a partir disso e ter um rápido retorno dos seus dados que você tem na sua empresa, né? Para ter mais decisões com mais qualidade, independente de qual mercado você esteja, que tipo de dados você guarda, você vai conseguir extrair inteligência rapidamente, né? E o SQL, por fim, a família de produtos de todas as soluções que o SQL tem agora é o Azure Data Studio, onde é uma ferramenta única, onde você, de uma forma centralizada, gerencia todo o seu SQL Server, você gerencia os dados, você consegue escrever código, consegue fazer backups, fazer integrações com outros bancos, acessar outros tipos de serviços. Então, é um painel completo e ele funciona não só em Windows, mas também em Mac e em Linux. Então, é a independência completa aí para o seu desenvolvedor, né? Próximo slide, por favor. Alguns pilares aí do 2019, né, que é a inteligência de dados em diversas bases, que é o Polybase, que eu vou falar no slide mais para frente, a liberdade da escolha da plataforma e da linguagem que o seu programador pode usar. Então, você tem C# da Microsoft, você pode usar o C, você pode usar diversas linguagens, e a plataforma também. Você tem Linux, você tem o Mac para operacionalizar, não para rodar, mas para operacionalizar, e você também consegue aí ter uma grande escalabilidade com poucas alterações no seu aplicativo, porque o SQL Server ele vai ter a facilidade dos Kubernetes e conseguir fazer a escalabilidade. Fora isso, nós vamos mostrar também, no case que eu vou pôr daqui a pouco, pedir para o próximo slide, o Itaú conseguiu grandes ganhos de performance só atualizando o SQL Server, sem precisar alterar coisas no código. E também a gente tem assistentes que nos ajudam aí a fazer avaliações se você tem riscos ao migrar de incompatibilidade, né? Como eu estava falando também, você tem 9 anos aí de liderança em segurança comprovada. O SQL ele tem cerca de 9 vezes menos incidentes de segurança do que o Oracle, por exemplo. Então, quando um CIO tem preocupação com seus dados, se eles estão seguros, qual é a confiabilidade daquela plataforma, a Microsoft entrega aí os melhores padrões de segurança de tecnologia de dados do mundo. A gente tem o menor número de incidentes. E você vai conseguir transformar dados com respostas rápidas através de Machine Learning, Spark, Big Data, né, que é o nosso protocolo aí do Hadoop que está integrado no sistema, né? Então é muito completo. Eu vou rodar para vocês rapidinho o case do Itaú para a gente discutir algumas tecnologias que o Itaú conseguiu tirar proveito. Por favor. Acho que está com um probleminha de áudio aí. Uma pena aí, a gente fez um teste aqui agora há pouco, rodou com áudio, mas agora acho que está rodando sem áudio aí, Marcos. De qualquer forma, o que está acontecendo aí é que a Microsoft aí rodou testes... opa! Vou tentar explicar para vocês aí. O Itaú ele tem uma área de dados de inteligência que eles têm um banco de dados que rodava em SQL 2008, né? E eles utilizaram a oportunidade de 2019, assim, no lançamento, para migrar e avaliar os ganhos que eles teriam por causa do desempenho que já não estava muito adequado para os tempos de desenvolvimento deles. Então, eles encontraram, só ao migrar para a plataforma deles, um ganho de quase 100% de performance, foi na casa dos 90%. E eles utilizaram ferramentas como o Migration Data Assist e o Accelerated Data Recovery, que eu também vou falar mais para frente,
para agilizar tempos de desenvolvimento. Então, coisas que levavam horas para restaurar e voltar numa imagem de confiança do banco de dados, agora volta em poucos segundos, graças ao ADR, né? E o Itaú também encontrou uma facilidade de não precisar alterar o código para ganhar esse desempenho extra, tá? Então, para eles foi um produto muito chave, porque trouxe uma grande inovação e facilidade de análise de crédito de risco com poucas alterações ou nenhuma alteração no código, tá? Então, conforme estava lá no vídeo, que segue o resumo do que eles encontraram, né? Então, o Intelligent Query Processing é um serviço do SQL 2019 de que ele automaticamente avalia o que você escreveu em busca de dados e o que retornou, e o próprio sistema ele faz um cache daquela informação do que ele fez para encontrá-la, e na próxima vez que alguma query similar para obter aqueles dados for usada, ele vai fazer a consulta de uma forma mais inteligente que ele encontrou por inteligência artificial. Então, o SQL 2019 traz essa melhoria de que ele consegue, dependendo da complexidade da consulta, fazer com que o entregue-se performance sem alterar o programa original, só ele mantendo uma agilidade de processamento própria dentro do runtime do SQL Server, tá? E o Data Recovery Process, que também o Itaú utiliza, vamos supor que a cada vez que eles precisavam retornar a um backup para poder rodar novamente testes e verificar se está tudo certo, levavam-se vários minutos que você tinha que ficar parado ali esperando o recovery do banco de dados. Isso agora é feito em poucos segundos através da tecnologia do ADR, que é uma tecnologia nova de backup, que pode retornar uma base de 20 minutos em poucos segundos, por exemplo, né? Ela é realmente muito rápida. Então, você imagina para uma missão crítica, você dizer para um gerente que numa parada você vai conseguir retornar ao serviço em menos de um minuto, ao invés de longos minutos nervosos com o sistema parado, né? Próximo slide que eu vou explicar outro recurso do Itaú, foi muito bom para eles. Eles utilizaram o Migration Data System no SQL Server, tá? O que esse programa faz? Ele consegue fazer um levantamento e uma migração de dados de qualquer plataforma antiga para dentro do SQL Server 2019. E ele vai te trazer as colunas que pode ter problema, que você precisa prestar atenção no seu software, que pode ser necessário ser reescrito, e ele vai trazer os dados e fazer uma limpeza disso já para o 2019. Inclusive, você pode utilizar esse software para vir de SQLs anteriores, não só de outros produtos como Oracle ou DB2 ou MySQL. Você pode, por exemplo, como o Itaú, que utilizou para trazer do 2008 para o 2019 com uma garantia da integridade dos dados, tá? Então, não precisa mais fazer aquelas migrações cabulosas ou na mão, né? Você nunca tem certeza se está tudo ali íntegro e tem que ficar fazendo muitos testes. E o SQL resolve isso para você na nova versão, tá? Próximo slide. O que mais que a gente consegue fazer para trazer um grande desempenho? O Lincoln da Dell vai mostrar para a gente as opções de Optane, e também o João vai apresentar para a gente daqui a pouco efetivamente o que a ROX encontrou com esse hardware específico. Ali tem memórias Optane que estão no banco de memória RAM do servidor, né, que é um novo tipo de memória. E o SQL Server é uma das poucas aplicações do mercado que já tira proveito total dessa tecnologia inovadora aí da Intel. Então, você tem memória persistente em bancos de memória rápida. E com isso, você consegue deixar em cache e o SQL vai fazer consultas intensivas em área de memória. Ele vai subir boa parte do banco em área de memória e não tem perigo de perda de dados, porque aquela memória não é volátil, né? E com isso, a gente ganhou aí do TPC primeiro lugar em performance de banco de dados de 1 tera, 10 teras, 30 teras, né? E é o número 1 em preço por desempenho. Então, o SQL ele entrega muito desempenho, com pouca alteração de código, trazendo muita inovação de mercado para vocês aí. Próximo slide. E, por fim, gente, falar para vocês aqui, o tempo nosso é meio curto, eu quero deixar os meninos também mostrarem as novidades deles, mas para vocês eu acredito que o Polybase, né, vocês como clientes aí, tem um grande desafio de buscar dados, e vocês têm vários sistemas em vários locais, e o SQL é um produto diferencial porque ele traz o Polybase ao mercado. O que é isso? Você consegue trabalhar com dados remotos sem precisar copiá-los
e trazê-los dentro do seu banco de dados, de um banco de dados único, para trabalhar com ele. Então, através do TSQL, né, que é a linguagem, o Transact do SQL, né, que é quem faz todo o serviço de consulta efetivo, que é a linguagem que os aplicativos se comunicam, né, com o banco de dados, ele vai fazer uma consulta como se tivesse, por exemplo, um banco de dados do Cosmos DB externo, né, e você trata como se fosse simplesmente uma tabela a mais dentro do seu banco. Então, você consegue fazer merge, né, ou join de dados dentro do SQL Server, mas os dados eles estão em outros lugares. E você só vai carregar efetivamente os dados já processados dentro do seu servidor. Então, o SQL busca, faz a consulta e traz o resultado em outras bases, em múltiplas bases, inclusive até mesmo em outros SQL Servers. Então, você tem um potencial aí de Big Data, de uma nuvem grande, sem você ter que despender grandes recursos ou comprar um servidor gigante que possa importar todos os dados de várias aplicações de vários locais para um lugar só, né? Então, ele vai fazer esse armazenamento de dados relacionais e não relacionais numa interface única. Isso é excepcional para o seu programador. Próximo slide que eu vou falar algumas vantagens do Polybase que ele vai trazer para o projeto que as pessoas não pensam. Você vai reduzir os custos de desenvolvimento e menos tempos de integração, porque você vai deixar tudo onde está. Então, você precisa só consultar, você vai só consultar o dado ali, puxar, ele vai trazer virtual, vai montar, então você reduz os custos de desenvolvedor para ter que entender aquele legado que você já tem de sistemas, né? Você vai ganhar tempos muito rápidos de prototipagem, porque você vai conseguir obter dados na hora, atuais, você não vai precisar ficar fazendo download de bases e migrações para a sua base, você simplesmente consultar onde ela está e você vai fazer uma integração rápida também. Tá bom? Segurança, você vai reduzir o ataque a área de ataque possível, porque você vai ter um objeto de segurança consistente do SQL. Você vai acessar vários outros bancos de dados, alguns que não são padrões de mercado de segurança, como eu estava falando para vocês antes, mas você vai acessar todos eles através só do SQL Server, que é realmente um líder de mercado de segurança, né? E você vai trazer a qualidade, porque os dados vão estar sempre frescos, que eles vão estar na base da aplicação que eles estiverem rodando. Você simplesmente vai estar consultando os dados ali, né? E, por fim, facilita a governança dos dados, né? Porque você não vai ter mais aquele risco de dizer que está tudo ali num local só, ou externo, entende? Então, você consegue ter essa governança facilitada sem ter que ficar mexendo em coisas que já estão aprovadas, tá? Próximo slide, por favor. E por fim, eu queria falar para vocês do SQL Server Standard, que as pessoas sempre estavam muito acostumadas, muito tempo atrás, a comprar Enterprise, porque né, não quer ter as restrições. A Microsoft fez aí um grande trabalho com o Standard, que a gente deu uma subida nos recursos dele. Tá? Vocês podem ver aí na tabela, tudo está marcado com ticket, os principais recursos do banco de dados. E aí a única diferença que ficou são limitações do tamanho do projeto. Né? Então, nós temos 24 cores de limite no Standard, que é espetacular, é uma quantidade muito grande, com 128 GB de RAM nesse servidor e um banco de dados de 524 petabytes, que é o mesmo do Enterprise, que é o mesmo da nossa limitação computacional hoje em dia, né? De endereçar esse espaço absurdo todo. Então, na verdade, aí, o que eu quero falar para vocês? Para considerar que, assim, nós temos uma oportunidade aí de já começar a usar o SQL com muitos recursos e muita inteligência em projetos que não requerem tanto processamento intenso, com um custo excepcional, porque o Standard entrega todos os recursos do Enterprise para projetos que não são gigantes e que exijam um Enterprise, né? Então, deixar com vocês aqui esse recado de oportunidade, até que nós vamos discutir preço, depois vocês vão se surpreender de como é acessível, tá? Próximo slide. E, por fim, gente, falar dessa opção, dessa modalidade do OIM, né, que é você comprar tudo juntinho, né? Você compra o Windows e o SQL já com o seu servidor da Dell, direto da ScanSource, lá com tudo já instalado e pronto para usar. Qual é a vantagem de você comprar o OIM? Né? É uma licença mais econômica, porque você já está comprando tudo integrado, então tem uma oportunidade de desconto maior para lutar na compra, né? É um software que já está pré-testado e otimizado para o hardware ali, então você, se a Dell está vendendo é porque ela homologou o SQL Server para aquele servidor, então você tem uma garantia de menos problemas. Né? É um lugar, como eu falei, é uma compra única, então facilita até mesmo o inventariado disso, porque tudo vai estar numa nota fiscal. O hardware, o Windows Server, as licenças, o SQL, facilita muito para o departamento de compras da empresa de vocês, tá?
E você ligou no tomado, o servidor já vai estar instalado, né? Então, ganho de tempo de horas de TI para preparar o ambiente para vocês, tá? E o OIM também integra direitos de uso perpétuo e sem quantidades mínimas de compra. Então, você não precisa fazer contratos com a Microsoft de volume license, é muito mais simplificado, tá? Então, essas são as mensagens que eu queria passar. No final do evento, eu estou aí para dúvidas. A gente não tem tempo para discutir todos os recursos de SQL. Eu trouxe alguns aí que são mais caros aí para a audiência aí da ROX, que é essas integrações de Polybase. Mas a gente está aqui sempre, se vocês precisarem, tem muita informação da SQL para dar para vocês, tá bom? Fica aí, vocês podem mandar mensagem para a gente no final do papo que a gente está aqui. Obrigadão. Obrigado, Felipe. Bacana as explicações aí do SQL Server 2019. Acho que o foco muito essa questão do SQL Server Standard. Depois, agora vai entrar o Lincoln falando sobre Dell, mas depois a gente vai mostrar os bundles que a gente está oferecendo com o SQL Server 2019 Standard, iniciando com Standard, não tendo a necessidade de Enterprise para alguns clientes. Eu acho que vai ser uma oferta aí que ajuda muito a necessidade de clientes aí na camada de SMB, mas depois a gente fala especificamente sobre isso. Eu vou passar agora a apresentação para o Lincoln. Beleza. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. Vamos falar aqui um pouco da parte da Dell, soluções de servidores. Eu sou o Lincoln Silva, eu trabalho aqui no time de distribuição, trabalho em conjunto com a ScanSource e com a ROX, os nossos parceiros, né? E vou comentar aqui um pouco com vocês das nossas soluções de servidores. Atualmente, a Dell é líder mundial em servidores, tá? Na América Latina, a gente possui um share, saiu recentemente aqui de 55%. Então, a cada 2 servidores, um servidor é da Dell. Nós temos diversas linhas aqui para atender os diversos workloads dos clientes, tá? Linhas de rack, servidores torre e servidores modulares. Além dessa resiliência dos nossos equipamentos, nós também temos uma inteligência embarcada na parte de gerenciamento e administração, o software de administração chamado Open Manager, para gerenciamento de ativos, e a iDRAC, que é a nossa tecnologia de acesso remoto para gerenciamento e administração do equipamento. Pode passar, Marcos, por gentileza. Bom, nesse slide dá para ter um overview geral aqui de toda a nossa linha de servidores, tá? A gente tem servidores de entrada com um único processador, servidores torre, servidores rack, servidores com 2 processadores, com 4 processadores, servidores com processadores Intel, processadores AMD para diversos workloads. Então, o que difere bastante aqui também é a capacidade do chassi de armazenamento de discos, né? Discos de 2,5, discos de 3,5, tecnologias, né? Igual a gente já vem comentando, o Felipe já comentou que a nossa tecnologia Optane, que eu vou comentar mais à frente. Os nossos servidores modulares, os servidores Blades, né? Trabalho com diversas arquitetura modular, onde você tem embarcado na mesma caixa a parte de power, cooling, conectividade e processamento, tá? Então, temos diversos modelos aqui para diversos workloads. Pode passar, Marcos. Como eu havia comentado ali em cima, a tecnologia de gerenciamento remoto iDRAC, ela faz todo o controle de acesso remoto, KVM, o gerenciamento de power and cooling do servidor, a parte de segurança, call home, né? Os nossos equipamentos conseguem fazer uma conexão direta para abertura automática de chamados na Dell. O Open Manager é uma ferramenta de administração de ativos, não só da Dell como de terceiros. Você pode gerenciar tanto os servidores, storage, a parte de networking, importar as MIBs de outros fabricantes e fazer um gerenciamento centralizado de todo o ambiente de data center. Para os equipamentos Dell, eles têm alguns diferenciais, como controle de garantia, gerenciamento de call home. Você também pode fazer um repositório de driver e firmwares para fazer atualização do parque, tá? Então,
ele também, além de ter essa inteligência local no servidor, temos uma ferramenta de gerenciamento de vários ativos. Pode passar. Eu vou comentar um pouco aqui da nossa máquina, que inclusive a gente criou o bundle. É uma das máquinas que tem mais saída, inclusive aí com o time de distribuição. Temos essa máquina também na modalidade de estoque, tá? Que pode ser ofertada. É o R740. Atualmente a gente está na 14ª geração de servidores. Essa máquina, ela suporta até 2 processadores da linha Intel, da última geração. Cada processador pode ter até 28 cores de processamento, tá? Então você consegue escalar bastante aí nessa questão de processamento e cores. Essa máquina ela suporta até 24 slots de memória DIMM, podendo alcançar até 3 TB de memória. Temos a opção aqui de trabalhar também com suporte a GPUs para aplicações de VDI, por exemplo, suporta GPUs para processamento, para HPC, possui 8 slots PCI, onde você pode dividir com placas de conectividade Ethernet 10 GB, 25 GB. Essa máquina, inclusive, a gente já consegue colocar nativo on-board as placas de 25 GB. Placas Fiber Channel 8, 16 e 32 GB. Tem toda uma tecnologia de power and cooling e segurança também nessas máquinas. E nesse modelo do bundle, ela suporta até 12 discos de 3,5 ou 8 discos, 8 discos de 3,5 e 16 discos de 2,5. Discos de 2,5, discos mais performáticos, discos SSD. Temos atualmente a oferta de discos de até 3,84 terabytes SSD, discos SAS 10 e 15K, os discos de 3,5, discos de menor performance e maior capacidade, 2, 4, 8, 12 e agora, se não me engano, até 16 TB de armazenamento. Então, ele consegue expandir bastante essa máquina aí. Além de suportar as tecnologias de discos NVMe e a tecnologia Optane, que também já vamos comentar. Ela também possui 2 irmãos, que é a R740XD e R740XD2. XD até 12 discos de 3,5, XD2 até 26 discos de 3,5. Então, essas máquinas elas conseguem escalar tanto em performance, memória, capacidade. Essas máquinas também podem trabalhar com hiperconvergência, tá? Já são máquinas homologadas, suportam os sistemas operacionais já embarcados, o IAM, igual o Felipe já comentou, SQL. Então, temos bastante workloads que podemos rodar nesse equipamento. Pode passar, por gentileza. Agora, falando aqui um pouco da tecnologia desenvolvida pela Intel, chamada Optane. É uma tecnologia desenvolvida para substituir os discos SSD e as memórias RAM, as DDR que a gente conhece hoje. Elas são memórias não persistentes, não voláteis. Você pode configurar para que elas não percam os dados. Então, você tem vários benefícios. Várias aplicações já estão suportadas para essa tecnologia, né? E você tem um ganho de performance absurdo, a gente vai mostrar aqui nos testes que a gente executou, tá? Então, é uma tecnologia que está sendo bem aderente, a gente está conseguindo ofertar para os clientes, já temos alguns cases de utilização, então, ela é suportada tanto para R740 como para outros modelos, dependendo do workload. Nossa máquina com maior número de processadores que é R940, máquina de 1U R640. Então, essa tecnologia está disponível aí para boa parte da nossa linha de servidores. Tá? Essa tecnologia ela pode ser entregue de duas formas. Tá? Se vocês olharem aqui nessa pirâmide, ela pode ser entregada como disco ou também no formato de memória, podendo ser slotado no slot DIMM do servidor, tá? Então, nessa pirâmide mostra a questão da performance, desde discos mecânicos até a memória, os barramentos. Então, esse é um grande diferencial dessa tecnologia, é a performance. Pode passar.
Então, aqui ele mostra mais alguns benefícios, né? Redução de TCO, aumento de performance, também ele tem uma integração para tecnologias de virtualização, para você trabalhar com containers, tomadas de decisões, a parte de analytics, big data. Então, tem várias aplicações em conjunto aí que tem grandes benefícios comprovados dessa tecnologia. Pode passar. Aqui comentando um pouco dos workloads fora do SQL, que a gente está batendo aqui bastante, né? Então, para ambientes de virtualização, né? Os hypervisors também já estão suportando essa tecnologia, soluções de CDN, soluções de SaaS e Analytics, soluções de SAP HANA, onde a execução de memória do banco de dados em memória. Então, para diversos workloads, essa tecnologia ela é bem aplicada e a gente tem ganhos expressivos de performance. Pode passar, por gentileza. Falando aqui também, né, a gente está comentando bastante de servidores, mas queria deixar o recado aqui. A Dell tem uma integração muito bacana com a Microsoft aqui para soluções de banco de dados, soluções de virtualização, todas as soluções, inclusive soluções de cloud também. Para banco de dados especificamente, bancos estruturados, não estruturados, soluções de analytics e big data. Além do que falamos aqui de soluções de servidores, temos também as nossas soluções de armazenamento de dados, storages desde entradas, storages com tecnologias NVMe, NAS. Então, temos diversos tipos de soluções de armazenamento de dados de acordo com os workloads. A parte de networking, switch core, portas 10 GB, 40 GB, 100 GB, switches de acesso, switches de distribuição. Então, para toda essa cadeia também temos soluções para ofertar na parte de networking. Soluções de data protection, temos soluções que têm uma integração muito bacana com soluções de banco de dados, onde você pode fazer o backup do banco de dados, fazer dos transaction log, ajuda muito aí o time que faz a administração do banco de dados, recuperação de dados, backup em nuvem, appliances específicos. Então, a gente também tem uma grande gama de produtos aí para proteção de dados. As nossas soluções hiperconvergentes também já estão homologadas para soluções de banco de dados, então, além das ofertas tradicionais, né, com servidores, processamento e armazenamento, nós também temos soluções de hiperconvergência, onde você une a parte de processamento, armazenamento de dados e conectividade. Pode passar. Por último, rapidamente, eu vou deixar um recado e um desafio a todos aqui. Nós temos também uma ferramenta de coleta, uma ferramenta não intrusiva, você não precisa instalar no seu ambiente, ele captura as informações do próprio sistema operacional, ela é agnóstica a hardware, ela pode ser executada em qualquer ambiente, seja ele virtual, seja Linux, seja Windows. É uma ferramenta que a gente coleta as informações para fazer o sizing e poder ofertar de uma forma correta qual servidor, qual storage, qual equipamento de network. Então, essa ferramenta se chama LiveOps. O time da ROX e o time da ScanSource conhece a ferramenta, pode executar para vocês. A gente pode entregar um relatório com raio-x do ambiente computacional, do ambiente de data center, com a visualização de processamento, memória, capacidade de dados, throughput de rede. Então, ele é um relatório completo. E eu desafio todos vocês aí para que a gente execute, conheça um pouco mais do ambiente de vocês e possa ajudá-los aí em qualquer desafio. Queria agradecer a todos, acho que passei 2 minutos aí e estou à disposição. Obrigado, Lincoln. Beleza. Vamos aqui com a apresentação. Qual era a gente mostrar quais eram os equipamentos, né, que a gente montou, quais as features do SQL Server que a gente está trabalhando, e principalmente na parte de Dell, o que o Lincoln falou, a parte de memória Optane, né, ganhos que a gente fez nos testes. Eu vou passar a palavra aqui para o João que trabalha comigo na ROX, ele vai mostrar os testes que a gente fez, a gente pegou especificamente esse equipamento, vai mostrar depois como bundle,
né, com essa memória Optane, e a gente fez esses testes dentro do CC, Isso mesmo, pessoal. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer aí a presença de todo mundo. E agora a gente vai falar um pouco aí dos testes, né, de um benchmark simples que a gente fez no CSC da Dell. A Dell disponibilizou duas máquinas idênticas para a gente, né, duas VMs idênticas, e a única diferença entre elas é justamente a adição da memória Optane como disco em uma dessas duas máquinas, né. Pode passar o slide aí, por favor, para a gente continuar a explicação. E como que a gente configura, né, o Intel Optane no SQL Server, né? Como vocês podem ver, ele fica apresentado como um disco. Você vê como um disco normal, você consegue acessar pelo Windows, né, essa memória. E aí a gente tem que formatar ela no formato DAX, né, de Direct Access. Né? Então, como vocês podem ver ali embaixo nas telinhas do PowerShell, a gente configurou elas no formato DAX. E aí, dessa forma, a gente cria no banco de dados que a gente está fazendo o teste, ou no banco de dados produtivo que for ser feita essa otimização, a gente cria um log file nessa partição, e também, em paralelo, a gente altera a configuração do server, né, do SQL Server, para ela fazer essa otimização de memória híbrida, do buffer pool, tá? E aí, com isso, o que a gente ganha efetivamente de performance, como que ele trabalha na camada de infraestrutura? Passa o slide aí, Marcos, por favor. Em vez da aplicação ela fazer o caminho tradicional, né, de leitura lógica e leitura física, basicamente ele tem um acesso direto, né, na memória persistente. Então você pula algumas etapas, ganhando latência de disco e além da performance também apresentada pela memória Optane, né, pela memória persistente. Então, com isso, todas as queries elas são otimizadas através do log buffer, trazendo muito mais performance. E aí a gente comprovou isso nesses testes. A gente fez essa configuração nessa VM que tinha o Optane e colocou o mesmo banco de dados, né, fez um backup e restore do mesmo banco de dados na outra máquina que não tem na memória, né, que estava no default, né, de infraestrutura. E a gente fez um teste de uma query bem pesada, que a gente fez uma query bem mal otimizada, inclusive, para justamente forçar a infraestrutura, né, fazendo isso daí, trazendo 24 milhões de registros, né, em cada query no banco de dados. E a gente comparou o tempo entre as duas. Né? Pode passar aí, Marcos. E aí vocês vão ver um pouco desse teste, como que foi feito. Tá? Aí é um vídeo de execução da query, né, como vocês podem ver. Ela demora, essa aí é na memória sem Optane, né, na VM que não tem Optane, a gente colocou uma query aí de um banco de teste. Pode passar mais para o final do vídeo, Marcos, que ela demora mais ou menos uns 4 minutos aí para ser executada, tá? Isso. Aí, como vocês podem ver, a query está finalizando aí, e ela demorou 4 minutos e 9 segundos para trazer 24 milhões de registros, tá? E aí, no teste seguinte, a gente tem o teste com o Intel Optane. A única otimização que a gente fez foi essa, né? Não teve mais nenhum acréscimo, justamente para testar essa performance do log buffer na inquiry, né, no banco de dados. Pode passar mais para o final. Eu acho que pausou o vídeo. Não, tá rolando ainda, né? Isso. Essa é a query começando. E mais para o final aqui, ela terminando em 2 minutos e 49. Tá? Então, quer dizer, a gente teve um ganho aí. Pode passar, Marcos, para o próximo slide. A gente teve um ganho aí, um comparativo, só colocando a memória Optane, de mais ou menos 33% de velocidade da query. Né? Então, isso foi um ganho muito bom, só com hardware, né, digamos, só otimizando e usando as features do SQL Server 2019 para utilizar a memória Optane, a gente conseguiu um ganho sem mexer em otimização de banco de dados, índices, nada. A gente já teve um ganho de 33% no ambiente. Aí o que a gente pensou, né? A gente pensou, pô, por que a gente não monta um bundle com a Dell, Microsoft e faz essa disponibilização para os nossos clientes, porque é uma feature muito boa, né? Muito com um resultado muito bom, né? Que a gente conseguiu, e aí a gente vai apresentar agora na sequência, o Marcos e o Daniel vão apresentar mais esse bundle que a gente montou.
Qual que é a ideia? Né? O foco principal é a gente mostrar justamente esses bancos que a gente montou junto com o pessoal da ScanSearch. A ideia é trazer a expertise do time de Microsoft, né, com SQL Server, a expertise do time de Dell com hardware, né, dois parceiros da ROX, e juntar com a nossa expertise de banco de dados, né, unir força desses dois grandes parceiros com o nosso time de banco de dados, com os testes que o João fez, para a gente ofertar. Aí a gente vai mostrar aqui dois bundles, né? Esse daqui é o primeiro, na minha telinha para conseguir enxergar. Mas vamos lá. É o bundle em cima de um PowerEdge R740, né? Ele vem com dois processadores. Esses processadores da Intel, eles são mais voltados para banco de dados, porque numa necessidade eventual de fazer uma atualização para o SQL Server Enterprise, como você tem o licenciamento por core, o custo ele é muito menor. Então, a gente tem uma quantidade de core menor, com uma quantidade de gigahertz maior, né? São dois processadores de 4 cores, mas com 3.8 gigahertz em cada um. Aí ele está fazendo uma entrega de 30.4 gigahertz. A gente está colocando 128 GB de RAM, né, que é o limite de memória RAM para SQL Server Standard. A parte de Optane, a gente está colocando meio tera, 512 GB de Intel Optane. E a vantagem é que ele já está vindo com SQL Server Standard OEM. Né? Então, vocês podem ver que o custo do bundle ele não é muito alto, ele está no valor sugerido aí R$155 mil. Aí depende muito de época de negociação, taxa de variação do dólar no dia, mas o projeto em si ele vai ficar próximo desse valor nessa primeira versão do bundle. Esse primeiro bundle a gente está colocando discos SSD, né? A gente está colocando 3 discos de SSD que ele está entregando aí perto de 4 teras mais ou menos. Uma segunda versão do bundle é basicamente o mesmo servidor, né, com a mesma capacidade de processamento, de memória, a mesma capacidade de Intel Optane, mas aí para operações que necessitam uma carga de IOPS maior. Né? A gente colocou aqui 3 discos de NVMe, entregando aí um pouco mais de 3 teras de NVMe, Server Standard OEM, e se vocês forem ver a diferença de preço entre um e outro não é muito grande. Aí o valor sugerido é próximo de R$165 mil. Essa máquina já vem com 5 anos de garantia. Então, se você colocar esse valor dentro de um timeline aí de 5 anos, o custo mensal dela é muito baixo. Né? Acredito que boa parte das pessoas que estão aqui assistindo o nosso webinar, essa máquina não atende a necessidade do cliente e vai melhorar muito a performance do cliente, né? Seja por ser uma máquina que a gente projetou junto com a Microsoft, com a Dell específica para banco de dados, seja pela a evolução, está trabalhando com a SQL Server 2019, muita gente ainda está no SQL Server 2008, que, se eu não me engano, já entrou até em End of Life. E a parte de essa máquina aqui específica com o Intel Optane e com o NVMe, a entrega de capacidade de processamento e de disco ela é muito, muito, muito alta. Eu vou colocar aqui agora o Daniel para conversar. Como eu disse, essa máquina, a gente é parceiro da Dell através da ScanSearch, né? A ScanSearch é a distribuidora nossa aqui da parte de Dell. Né? A gente tem uma parceria muito forte com a ScanSearch, não só Dell, como com a Microsoft também. A Microsoft, a gente tem a parceria com a Scan. A gente faz parte, vou passar aqui, faz parte da comunidade Elite, lá da Elite da ScanSearch, então por isso que a gente consegue preços competitivos, projetos diferenciados, por isso que a gente conseguiu trazer a Microsoft e a Dell para montar esse projeto e mostrar para vocês. Né? Aí eu vou dar a palavra para o Daniel para ele falar um pouco mais sobre essa questão de valores, como que a gente consegue e falar um pouco sobre a parceria da ScanSearch com a ROX.
Perfeito. Bom dia a todos aí. Obrigado pela presença, assim como disse o João. Muito bom ter todos vocês aqui nessa manhã, disponibilizar o tempo aí nesse dia. Tenho pouco tempo aqui, eu falo muito, é melhor eu ser conciso, então. Meu nome é Daniel Lossi, eu cuido da unidade de negócios da Dell EMC aqui na Scan. A gente tem uma parceria muito forte dentre todos os nossos 88 fabricantes aqui na Scan, a gente tem como principais fabricantes a Dell e a Microsoft. Então, para mim, especificamente, é muito gratificante a gente criar esse ambiente, que é uma comunidade de pessoas muito boas no que fazem. Essa é a verdade. A gente tem na figura da ROX aqui um parceiro elite. E o que é um parceiro elite? Só para vocês entenderem, né? A ScanSource faz negócio com 11 mil canais anualmente. Só que a gente tem uma comunidade de 300 principais canais, que são os principais canais que a gente tem. E a ROX Partner faz parte desse grupo elite que a gente tem aqui. São pouquíssimos canais. E isso abre portas para a gente criar esse tipo de ambiente que a gente tem aqui. Então, é muito valioso esse ambiente. A própria Microsoft reconhece isso, né? E a Dell também. Então, a gente conseguiu juntar as melhores cabeças aqui para trazer essa informação valiosa para vocês, tá bom? Contem comigo, contem com todas as outras pessoas que estavam aqui e principalmente com a ROX. Assim, sobre essas ofertas que a gente apresentou, essas são ofertas que a gente customizou através dessa parceria toda. Porém, a gente sabe que cada cliente tem um caminho, às vezes precisa de um pouco menos de memória, um pouco mais de memória e por aí vai. Então, a gente tem como mexer nisso, fazer um tuning mais perfeito, tá? E aonde a gente pode oferecer boas saídas aí, e o Marcos e o João sabem muito bem disso. A ScanSource, dentro do seu negócio, ela tem algumas ofertas para o mercado. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, locação. Se vocês tiverem necessidade de adquirir esse produto e de alguma maneira mensalizar a cobrança, a gente consegue fazer isso. Se vocês precisarem fazer algum tipo de financiamento, também que nem o Marcos comentou que o preço por mês fica muito baixo, a gente consegue fazer isso também. Então, assim, a gente tem inúmeras saídas aí para a gente trabalhar em parceria, mas a principal mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é assim: a ScanSource, junto com a Dell e junto com a Microsoft, apoia o time da ROX Partner nessa iniciativa. Então, são muitas pessoas aqui focadas para que esse projeto dê certo. Então, acho que vale a pena a gente aproveitar. Obrigado, Daniel. Pessoal, agora a gente chegou no fim da apresentação. Eu vou pedir para o pessoal abrir o ou mesmo aqui no chat. A ideia agora é a gente, com o time todo, responder algumas perguntas e depois a gente vai partir para o sorteio. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Caso tenha alguma dúvida. Não. Não sei se alguém pode abrir o áudio, caso alguém queira fazer alguma coisa no chat. A gente vai abrir para perguntas e respostas agora antes de fazer o sorteio. Dá uns 5 minutinhos aí. Acho que a gente apresenta bem, ninguém está com dúvida. Não, mas legal, assim, como eu disse, é um bundle já pronto, né, para soluções de SQL Server, né? Então acho que foi bem explanado, assim, tanto a parte de banco de dados do SQL Server 2019, como os equipamentos da Dell, que a maioria já conhece, né? Como o Lincoln falou, a Dell é líder de mercado aí. A maioria de vocês, se não são clientes da Dell, já foram clientes da Dell, como provavelmente são clientes da Microsoft. É difícil hoje ter uma empresa que não é cliente da Microsoft, seja com Office.
E a maioria... Eu também... Oi, pode falar, Lino. Eu queria reforçar também, ali eu estava com pouco tempo, mas eu queria reforçar aqui a importância da nossa ferramenta de coleta, igual eu comentei, uma ferramenta não intrusiva, independente se vocês estão pensando em algum projeto nesse momento, eu acho interessante que vocês executem e tenham uma informação detalhada de tudo que acontece aí no ambiente computacional. Então, eu deixo mais uma vez desafio vocês aí a procurarem a ROX, junto com todo esse time aqui, para que a gente possa entregar para vocês esse reporte. A ideia, só complementando aí, a ideia justamente desse bundle foi suprir duas dores maiores que a gente viu em nossos clientes, né? Uma é a questão de performance, que agora a gente tem mais opções de melhorar a performance geral do ambiente com as memórias persistentes. E a outra dor é a questão de custo, né? Que a gente sabe que adquirir licença de SQL Server avulso tem um custo relativamente alto. E aí, nesse bundle, a gente conseguiu mitigar essas problemáticas aí para entregar um melhor custo-benefício. Não, perfeito. Acho que a gente pode seguir agora com o sorteio. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Jéssica. Vou então sortear aí entre os participantes para ver quem vai ganhar o kit completo aí home office da Dell. Um minutinho. O vencedor, então, gente, foi o Milton Santos, da Inbrands, tá? Parabéns, Milton, a gente vai entrar em contato aí contigo, então, para pegar teu endereço, todos os teus dados completos para te mandar aí o kit. Milton, parabéns, hein? Milton é um rapaz de sorte. Parabéns, Milton, legal, bacana. Valeu. Vai ganhar um Live Ops também. Inclusive, a gente está iniciando um projeto lá. Aí, ó. Aí sim. Valeu por ganhar, então. O Milton a Inbrands já é um cliente aí desde o início da ROX aí com a gente e vai passar agora um projeto que engloba a Dell, engloba a Microsoft, ele tem uma base grande ali de SQL Server. Acho que é um que a gente pode começar a trabalhar, inclusive esse bundle que a gente mostrou aqui. Show de bola. E é bom que eles vão ter agora um bom headset para você fazer bastante reunião com eles aí de projeto. Eu queria comentar mais um detalhe aqui, além dessa questão do Live Ops também. Apesar da pandemia, a gente não está fazendo visitas presenciais, mas nós temos o nosso CSC lá com equipamentos, desde equipamentos de proteção de dados, armazenamento, servidores com essa tecnologia. Então, caso vocês tenham um projeto que queiram fazer uma prova de conceito, queiram uma demonstração mais detalhada, voltada ao ambiente de vocês, nos procure a ROX, que a gente também pode fazer acontecer essa dinâmica aí e colocar alguma dinâmica em prática aí, utilizando esse nosso recurso do CSC. Eu tive o prazer de ir aí o CSC antes da Covid começar. É um lugar espetacular, todos os clientes deviam dar uma visitada, né, quando possível, que realmente é uma loja de brinquedos de adulto ali, né? Parece que a gente está num parque de diversão. Todas as soluções da Dell ali, como me disseram, muitas luzinhas piscantes que a gente fica até louco, a gente não sabe nem o que é olhar primeiro. É realmente um lugar mágico para quem pode ter isso. Legal. É uma pena que foi inaugurado, acho que um mês antes, né, da gente entrar em quarentena. Então, mas ano que vem, espero que a gente consiga levar bastante cliente lá para conhecer. A gente consegue acessar alguma coisa remoto lá, tá? Então, assim, se a gente ver alguma coisa, a gente pode correr atrás, tá? Mesmo isso não está acontecendo presencialmente, mas a gente pode fazer numa modalidade virtual. Ok. Vamos encerrar então, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Obrigado pela participação de todos. Obrigado aí o pessoal da Daniel da Scansource, o Lincoln da Dell, o Felipe da Microsoft, né, que deram oportunidade aí da gente montar esse projeto bacana para oferecer para os nossos clientes.
E agora, esse web, tá, vocês vão receber por e-mail, se vocês quiserem assistir depois, ou se quiserem compartilhar, enfim. Vamos encerrar por aqui, então. Pessoal, muito obrigado. Bom dia. Agradecer o convite aí, viu, gente? Boa semana para Obrigado. todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente, por ter vindo. Valeu, obrigadão, gente. Até a próxima. Obrigado.